Outro casal ganhou as manchetes nessa semana, só que por motivos completamente diferentes. A nossa equipe traz os depoimentos e as gravações que comprometem um juiz acusado de violência contra a mulher. Ele era presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Numa entrevista ao Domingo Espetacular, a mulher do juiz contou como reuniu provas contra o marido e por que esperou anos para fazer a denúncia. E eu me achava culpada. Mais de uma década de agressões verbais. Saia! Saia de casa! Você é uma bandida! Eram os motivos mais fúteis para ter briga, para me humilhar, né? Para me desqualificar como ser humano. E agressões físicas. Chegando lá no hotel, ele deu vários socos na minha cabeça, aqui no couro cabeludo, né? Que eu fiquei cheia de galo. Deu um murro aqui no meu rosto. Chutou aqui a minha virilha. Aos olhos do mundo, Michela Mares e Roberto Caldas viviam um casamento feliz. Uma união que já durava 13 anos. Mas a realidade do casal era bem diferente. Eu sobrevivi, eu não vivi todo esse tempo. E o mais irônico, Roberto de Figueiredo Caldas se tornou famoso por ser um defensor dos direitos humanos. A búsqueda de igualdade real para as mulheres na sociedade. Aos 55 anos, estava no auge da carreira. Era o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um tribunal internacional que trabalha com a Organização dos Estados Americanos para promover as liberdades civis no continente. Mas em uma semana, as denúncias de agressão contra a esposa parecem ter destruído a carreira do juiz. Em nota, a Corte informou esta semana que deu efeito imediato à renúncia de Caldas. Esta mansão de 2.400 metros quadrados fica em uma das áreas mais nobres de Brasília. Está avaliada em 50 milhões de reais. De fora, parecia que Michela vivia em um ambiente de sonho. Mas para ela, este foi o cenário de humilhação permanente. Michela gravou várias discussões que teve com o marido por meio do telefone celular. Então aquelas gravações foram primeiramente para eu acreditar em mim mesma. Porque quando eu ouvia no dia seguinte, eu falava, não, realmente teve isso. Segundo, para eu levar para minha psicóloga, para ela poder me fortalecer e me ajudar. E terceiro, para eu me defender. As agressões começavam por motivos banais. Uma delas aconteceu por causa de uma mancha no sofá da casa. Você perde a legitimidade de falar qualquer coisa razoável, que você é uma mentirosa. Eu menti o quê? Mentirosa. Leia de novo. Leia de novo, que eu só falei assim. É uma cachorra. Estão lá. E pra que você... E se era uma mancha que existia antes, pra que você falou? Eu já chego... Ai, credo, doeu. Os xingamentos e ameaças eram constantes e envolviam os 2 filhos do casal, que ainda são menores de idade. Bandida, doida, bandida, tudo que não presta, essa ou erro na minha vida. Eu te mostrei, de propósito. eu te mostrei testemunhos. Olha, eu não vou te deixar em nada, tu vai ficar na miséria. Roberto, ok. Troca o quê? Isso não pode, sua você sabe disso. Não vou ficar discutindo a vida inteira com você, não. O Domingo Espetacular conversou com Michela no escritório do advogado dela. Eu sei que essa é a pergunta nacional. Por que você aguentou tantos anos? Eu também já me perguntei isso. Só que cada caso, só quem está naquela situação, ela compreende. Eu não estava casado com um homem simples. Eu estava casado com um homem que é um advogado com fama nacional e internacional. Eu estava casado com um homem que tinha poderes econômico, jurídico e político, que tinha tanto influência no meio político quanto no meio jurídico. E 20 anos mais nova, longe de tudo, porque minha família é lá do Nordeste. Então ele me manipulava e me ameaçava muito. Michela é 20 anos mais nova do que Roberto. Ela se casou jovem, aos 23 anos. É de Aracaju e estudava jornalismo quando os 2 se conheceram. Ele já era um advogado renomado. No começo, tudo foi perfeito. Nossa história realmente foi um conto de fadas, né? Ele, para mim, era um príncipe. Quando a gente se conheceu, ele fazia tudo para me agradar. Eram flores, eram poemas, músicas. Em fevereiro de 2005, ele decidiu passar um tempo nos Estados Unidos e a convidou para se mudar para Boston.
Foi lá que o Roberto mudou o comportamento. Primeira agressão, eu estava grávida, aí eu comecei a emagrecer muito. E as médicas norte-americanas, elas passaram vitaminas. Acabei esquecendo e na minha cabeça eu achei que eu tivesse tomado. Quando ele chegou à noite do curso de inglês, ele viu os remédios em cima da pia. Ele perguntou, você tomou seus remédios? Aí eu falei, tomei. Sua mentirosa, sua vagabunda, sua safada, onde foi que eu fui te encontrar? Você não serve nem para cuidar do nosso filho que vai nascer, quanto mais casar comigo. Não quero mais nada com você. Na época, a Michela se sentiu culpada por não tomar as vitaminas. Eu praticamente ajoelhei para pedir perdão. Então, assim, era um jogo de manipulação que eu me sentia culpada pelo comportamento agressivo dele. E eu que ainda pedia desculpas. A primeira agressão física aconteceu 1 ano e meio depois disso. O motivo, de novo, foi banal. Um prato de comida que ele não aprovou. Espancamento mesmo foi devido a uma comida, né? Porque ele vivia de dieta e eu adoro minhas comidas nordestinas. E aí a cozinheira fez uma buchada para mim. Quando ele viu aquilo na mesa, ele explodiu, jogou o prato no chão, o prato quebrou. A cozinheira veio lá da cozinha e perguntou, o que foi? Ele, não, caiu sem querer. E nisso, quando a gente foi pro quarto, ele já começou a me espancar. A partir de então, os episódios de violência se tornaram cada vez mais frequentes. Ele se irritava com alguma coisa, ele me dava um empurrão, eu caía. Pegava um controle da televisão, me batia com o controle, cuspia muito na minha cara, dizia sempre que tinha nojo de mim. Puxava meu cabelo. Uma coisa que doía muito na minha alma era quando ele cuspia, dizia que tinha nojo de mim. Isso era muito difícil para mim. Muitas agressões aconteciam na frente dos filhos do casal. Meus filhos presenciaram muitas coisas. Ele chegou também ao extremo de agressões físicas contra os filhos? Físicas também. E verbais também. Uma das agressões mais violentas aconteceu durante uma viagem do casal a Porto Alegre. Roberto achou que Michela estava trocando olhares com outro homem. Ele falou para mim, vamos embora daqui, senão vou te quebrar aqui mesmo. E chegando lá no hotel, ele deu vários socos na minha cabeça, aqui no couro cabeludo, né? Que eu fiquei cheia de galo. Deu um murro aqui no meu rosto. Chutou aqui a minha virilha, chutou aqui atrás. De volta a Brasília, Michela procurou uma amiga que a aconselhou a denunciar o marido. Por medo, ela desistiu. Aí ela falou assim, então vou tirar as fotos, porque se um dia você resolver denunciar... As gravações em que Michela prova as agressões de Roberto começaram a ser feitas em 2012. Elas coincidem com uma mudança na vida dela, a faculdade de Direito. A agressão mais grave aconteceu em outubro do ano passado. Essa última, né, do dia 23, que para mim foi muito difícil, eu vi, agora eu vou morrer, quando ele falou que ia pegar uma faca. A minha sorte foi que tinha 3 pessoas em casa e a cozinheira Eliane foi pegar um pau. Gisele saiu me puxando e colocou dentro do carro. O motivo da briga? Michela teria descoberto que o marido assediava as empregadas. Eu decidi denunciar agora quando eu vi que não estava atingindo só a mim. Os meus filhos já estavam ficando doentes, precisando de ajuda psicológica. Eu descobri também o assédio dele com as meninas. Então tem uma hora que falou assim, chega, Michela, não é só você. Tem outras pessoas também que estão precisando. Ao longo do tempo, Roberto teria assediado pelo menos 5 empregadas. 2 das babás que trabalham na casa falaram sobre as acusações. Gisele trabalha há 11 anos na mansão da família. Como o Roberto está afastado da casa, ela continua lá até hoje com Michela. Deus, assim, eu acho que nos meus 4 meses que eu trabalho lá, eu sofri abuso, assim. Meu patrão assim, forçava a barra, tentando, né, agarrar, algo mais. E sempre fui administrando devido ao que eu preciso do trabalho, tipo assim, colocando ele no lugar dele. Isso continuou, né? Até pouco tempo, ele sempre, quando tem oportunidade, quando tá só, sempre vem com a mão, ou tenta. E assim, eu fui sempre levando, colocando ele no lugar dele. Ela também conta como o juiz tratava a Michela. Sempre muito grosso, agressivo, mandava ela calar a boca na frente de todo mundo, chamava de bandida, de vaca gorda, que ela comia que ia explodir. Esses tipos de agressões. Até o dia que ele colocou ela para fora de casa, que foi onde ele a arrastou pelo braço, a empurrou, ela caiu no chão, se machucou. Você é uma bandida!
Saia de casa. Não vou sair. Saia de casa agora. Não vou sair. Saia de casa. Não vou sair. Saia de casa. Você é uma mentirosa. Só depois dessa discussão, a babá descobriu que o juiz agredia Michela há vários anos. Então isso me deixou muito chocada, muito abalada. E até por isso também que hoje, depois de tantos anos ficar calada, eu decidi a falar e... Por muita hipocrisia, por tudo que ele representa, por tudo que ele mostra, diz ser e faz tudo o contrário em casa, com a esposa, com os funcionários. Nalvina é outra babá que também diz ter sido assediada por Roberto. Ele mandou eu olhar para ele ver se meu olho era verde ou se era azul e acabou ele tentando me beijar. Aí eu fui, virei as costas, não sabia o que fazer, depois eu olhei, ele tinha saído do quarto. Tinha, então, até hoje, medo de ficar só com ele e passar pelo que eu já passei. E entrei no quadro de depressão, de ansiedade. E até hoje eu tenho psicólogo, tenho psiquiatra na rede pública e tomo remédio controlado. Ela também continua a trabalhar com Michela. Este homem, que não quer mostrar o rosto, foi mordomo e motorista do casal. Ele conversou com a repórter Nathalie Machado. Chutava as portas, chamava a esposa de vagabunda, né? E tantos nomes feios, né? Mas assim, agressão mesmo, assim, de bater mesmo, eu não vi não. Mas eu via grito da dona Michela, a esposa, né? Eu via ela chorando. Apesar das repetidas agressões, Michela acreditou durante anos que o marido poderia mudar de comportamento. Porque às vezes a gente tem um lado romântico e apaixonado que acredita que a pessoa vai mudar, que acredita que a pessoa vai melhorar. Não vai melhorar. A tendência é sempre piorar e ir ficando mais violento de forma gradativa. Essa psicóloga explica que muitas mulheres agredidas ao longo de anos acreditam que o agressor pode mudar, mas isso dificilmente acontece. A gente sempre espera que pessoas com muito conhecimento, que tenham ali uma qualificação melhor, né, na cognição, que ele não vai agir dessa forma. Mas acontece sim, agressor está em todos os níveis. E é muito importante que a mulher não se iluda acreditando que sozinho ele consegue mudar esse comportamento. A especialista afirma ainda que é comum a vítima achar que é causadora das agressões. Por isso, em muitos casos, são necessários anos até que uma denúncia seja feita. Depois de tanto tempo sofrendo humilhações, com autoestima baixa, doente, sem amor próprio, você sofreu tanto essa chantagem emocional que você não tem condição racional de entender o que está certo e o que está errado. Então você passa a acreditar naquilo que ele está verbalizando. O medo de perder a guarda dos filhos foi outro fator determinante para Michela se calar por tantos anos. Às vezes a gente também que é mãe pensa muito, eu vou falar isso porque era uma coisa que eu pensava muito, de proteção aos meus filhos. Não, eu quero os filhos morando com pai e mãe, mas isso é muito pior para os filhos, estarem vivendo num ambiente adoecido como esse. Para o advogado dela, as consequências do comportamento de Roberto vão além da carreira profissional dele. O juiz deve responder por pelo menos 3 crimes. No nosso entender, são 28 casos de ameaça, porque são 28 áudios distintos. Uma lesão corporal de natureza gravíssima, porque a Michela desenvolveu uma síndrome de estresse pós-traumático, que é permanente, e a ameaça de morte propriamente dita. A pena para esse tipo de crime ainda costuma ser leve no Brasil. O doutor Roberto Caldas, o máximo que ele vai sofrer de punição pela lei brasileira é uma condenação de 1 a 2 anos, com os benefícios do Código de Processo Penal, e vai pagar um cumprimento de serviço à comunidade, uma cesta básica, e assim se encerra. O inquérito de violência contra Michela está em curso na Polícia de Brasília. Roberto deveria depor nesta semana, mas não foi. O advogado apresentou um atestado médico que o impediria de falar à Justiça pelos próximos 10 dias. A denúncia também será apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o mesmo órgão que Roberto Caldas presidiu até o último final de semana.
O juiz foi procurado por nossa equipe, mas não quis gravar a entrevista. Para Michela, o passo mais importante foi dado. Ela espera que a decisão de denunciar o abuso sirva de exemplo para outras mulheres. Não se omitam. Vocês se omitindo, vocês só vão estar beneficiando o agressor. Tem muita gente que pensa assim, mas eu não quero me meter, não é um assunto que me diz respeito. Isso é um assunto social, é um assunto que diz respeito a toda a sociedade.